Mais um episódio do Garagem Alternativa de peso, rapaziada. E eu tô falando de peso mesmo, porque hoje é dia de death metal, ó, metal da morte aqui, meu parceiro. Vai ter Thanatron. Galera, muito obrigado aqui pela participação de vocês de já. A gente vai bater um papo aí maluco, falar sobre um monte de coisa. E o som vai ser pesado hoje aqui, porque a gente vai falar de death metal, meu parceiro. Dudu, é isso, começar com as perguntas. Como sempre, é você que inaugura aí as perguntas, então abre alas aí pra galera da Thanatron. Tá massa, eu tô no pique aqui de data. Agora com o nosso entrevistado a gente falou de data, eu vou começar com vocês com data. Lá de 1996, quando tudo começou, que tu ainda não tava, porque tu era meninote. Mas o Nielsen tava. De 1996, mano, pra cá, assim, o que, dá uma resumida, o que tu viveu no mundo do rock, do corre de banda, do corre artístico em geral, dá uma resumida, assim, quem é, eu não vou falar o Nielsen, mas a Thanatron de 96 e a Thanatron hoje, assim, o que essa linha do tempo, dá uma resumida desse corre de vocês pra gente. Cara, primeiro... a gente agradece o convite de estar aqui, né? É um programa que a gente acompanha várias bandas, várias vertentes. A gente está feliz de estar aqui, de estar ocupando esse espaço, poder falar com vocês, falar para todo mundo que está assistindo a gente e que ainda não conhece a Thanatron, né? A gente vai fazer 28 anos em 2024, então é muito difícil a gente conseguir resumir, né, em poucas palavras o que é uma vida, né? Uma vida Cara. Que a gente dedicou a isso, continua dedicando. A gente não se arrepende disso, né? É uma coisa que faz parte da nossa vida enquanto pessoa, né? Ajudou a construir nosso caráter. Se é bom ou se é ruim, a gente não sabe, mas a gente faz parte disso e o death metal faz parte da gente, né? Essa história. A gente viu muita coisa mudar. Isso é uma coisa que é um fato que a gente pode marcar aqui, é que a gente começou, não tinha internet acessível, né? Quando a gente começou, perguntar isso para vocês, porque é um cenário, né, que hoje totalmente diferente. A forma de fazer música, a forma de divulgar, mudou tudo, né? Então a gente vem de uma época que era um pouco mais difícil, né? Porque a gente não tinha esse acesso à internet, não tinha acesso às vezes uma tablatura de guitarra, uma coisa para a gente aprender, tirar uma música. As aulas eram geralmente ou presenciais ou em revista, às vezes uma xerox, né? Então, para a gente começar a tocar, a gente teve que buscar amigos que ensinavam a tocar. A gente tinha aquele sonho de montar banda, sonho de moleque, como muita gente tem. A banda foi formada numa escola, né? Eu e o Wesley, a gente se conheceu ali com 15 anos, 16 anos, e teve essa ideia de montar banda. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Então, a gente viu a mudança do cenário, a mudança de como tocar, equipamento, como se apresentar. Hoje a gente vê as coisas de uma maneira mais profissional. Quando a gente começou a banda, a gente era mais moleque, mais com mais sonhos do que realidades, né? A gente queria viver de música, ser como todo mundo quer virar astro de rock, quer tocar, né? Via aquela galera como Iron Maiden, né? Slayer, aquelas bandas todas, imaginou tocar naqueles palcos, né? Claro que hoje a gente vê o sucesso de uma outra forma. A gente acha que alcançou o sucesso que a gente merece, vamos dizer assim, né? O que a gente fez para conquistar, a gente recebeu isso em troca, né? A gente está feliz com o que a gente faz hoje, aonde a gente chegou, o que a gente conseguiu realizar, a gente está feliz. Então a gente não tem mais aquele sonho de virar astro, mas a gente está satisfeito com o que a gente alcançou, né? Sim. Então a gente viu muita coisa mudar, muitas bandas que começaram e continuaram, começaram e acabaram, né? Gente que teve vários projetos, bandas que continuaram mesmo com as dificuldades. Então a gente entende toda essa história de 28 anos com muita dificuldade, mas com uma cena que mudou e a gente está o tempo todo tentando mudar, tentando acompanhar, né? Tentando se encaixar, tentando aprender o tempo todo, tentando ganhar nosso espaço, né? A gente não tem essa visão de que a gente tem 28 anos e por isso a gente tem tudo,
não tem essa meritocracia, como se fala, né? Que a gente é mais do que os outros é velho. É verdade. Essa é igual, tá ligado? Quantos anos de carreira? Pô, 28. Nossa, mas a gente tá no mesmo show que todo mundo tá começando agora, abrindo show, fechando o show, no meio do show, conversando com todos os públicos, a galera das antigas, os mais novos. E como o Nelson falou, eu não entrei em 96, mas eu entrei em 98, então é praticamente a mesma época. A gente teve essa mudança muito brusca de tudo, cara, de como pensar a própria banda, o próprio projeto, onde colocar a banda na nossa vida também. Tem como pode. A gente começa com um sonho, aquilo dali é quase uma prioridade. Pô, vamos dar tudo, dar a vida pela banda. Hoje em dia a gente já chega assim, olha, a gente também tem a banda dentro das coisas da vida. Né? É isso mesmo. E tudo foi mudando sonoridade, essa parte de ter espaço, né? A forma de se comunicar, de conseguir divulgar um evento. Assim, foi uma mudança que se acelerou muito dos últimos 10 anos para cá, por causa da internet, das redes sociais e tudo mais, mas que a gente tentou sempre estar acompanhando, estar por dentro e também dando todo o suporte que a gente tem dessa experiência para quem também está começando agora. Acho que também tem essa troca que a gente aprendeu a ter, porque era uma coisa que a gente tinha de uma forma muito reduzida, né? Da galera um pouco mais velha que já estava fazendo som, a gente conseguia um contato, pegava uma dica, pegava um vinil emprestado, ouvia uma ideia, pô, legal, trazia pra gente. E a gente também tenta fazer isso hoje com a galera que tá chegando. Enfim, é uma coisa da idade, E é né? pré-Spotify, muito pré-Spotify. Sim, então. Eu não sei se é pré-YouTube, eu também. É muito louco, né? Porque tu imaginar como fazer música e mostrar essa música para as pessoas. Eu tô dizendo quem tá começando, não quem é famoso. Sem o Spotify, sem o YouTube, sem a internet, o corre é muito louco. Não dá nem para imaginar como é. Cara, a gente É chegava a louco. mandar fita cassete dentro de carta, mano. A gente fazia a cartinha pra mandar pros webzinhos, pros fanzine, né? Na Fanzines, época, né? era de papel impresso que a gente chegava no correio pra gente. A gente enfiava uma fita cassete dentro de uma carta e mandava pro cara ouvir. Hoje a gente fala com a molecada, né? Molecada que eu falo assim, galera mais nova que a gente, né? Hoje eu vejo essa história de ser mais velho ou mais novo é muito relativo. Muito relativo. Pô, o cara já tem 25 anos, eu tô chamando o cara de moleque ainda, né? Porque eu tô bem mais velho e tal. Mas a gente, quando fala que tocava carta, né? Pra se comunicar, a galera fica um pouco assustada. Carta, pô. Realmente, a gente tocava carta. Tinha que escrever mesmo. E um ou outro tinha uma máquina de datilografar e mandava uma carta, mas quando tu falou o lance da divulgação, às vezes as bandas não tinham gravação ainda, não tinham demo, mas estavam ensaiando, estavam tocando nas suas cidades, e aquilo já era muita coisa. A banda já existia e a banda já tinha um trabalho. Só que não estava fácil de gravar, não era fácil de gravar. Às vezes o cara gravava uma fita demo de um ensaio, gravando som ambiente e tal. Então, o que as bandas usavam muito para se divulgar era o flyer. Então, o que rolava? O cara recebia uma carta, ele mandava 5, 6 flyers na carta da banda dele e trocava com o cara. E o cara juntava de outra banda e mandava a carta com uma porrada de flyer. E assim as bandas iam se conhecendo. Caraca, E ganhando essa doideira, capilaridade. Então, era a forma como as bandas se divulgavam. Não divulgavam, teoricamente, a música, mas se divulgavam mandando esses flyers. Então, a gente fazia um flyer, levava Foto boa já era Uma muito foto era um difícil. portfólio top. o cara já tava... o som. Então, Foto boa, essa banda deve ser boa. o cara criava Pela um flyer foto. bem legal, desenhado, banda tal, e o endereço de carta do cara. Vai desenhado. Às vezes Não tinha desenhado. flyer digital, tinha já, né? Tinha já alguns, sim, alguns tiravam xerox Sim. e tal, né? E aí o cara fazia essa arte e mandava. E quando o cara olhava assim, pô, essa banda deve ser legal. Pô, banda legal e tal. Era a primeira impressão. Era o cartão de visita da banda, não era mais o YouTube, não era mais o Spotify, que o cara ouvia primeiro a banda, depois conhecia a banda. Então nessa época era assim, a gente divulgava e depois, eu acho que foi 2005 mais ou menos que a gente entrou no YouTube, eu não lembro se foi o YouTube que entrou e a gente foi depois, nem sei. mas foi mais ou menos nessa época, a gente tinha quase 10 anos de banda, né? Então a gente pegava um vídeo, era difícil pra gente lançar isso. Aí quando começou a MTV, aquela coisa que a gente olhava os clipes das bandas, que foi começar o Fúria MTV, que rolava um monte de clipe pesado, né? Aí a gente, porra, um dia eu quero ter meu clipe lá e tal. Então a gente não tinha essa autonomia de hoje você gravar um clipe e você mesmo lançar e estar na rede mundial por sua conta. Você dependia da televisão para que um dia seu clipe fosse visto, né? E não era para todo mundo, né? Muito fechado. Hoje em dia muito qualquer fechado. pessoa faz um clipe e bota, né? Qualquer Então a gente artista. vem dessa época, mas a gente não vê aquela época com aquele saudosismo de que era melhor, de que era pior. Era mais difícil, mas a gente... Era a realidade da A realidade da época, e a gente não achava aquilo difícil. Sim. Né? A gente estava vivendo aquilo. Assim como hoje as pessoas estão vivendo o hoje,
daqui a 10 anos vão dizer assim, hoje, pô, aquela época. Não, a galera era da década de difícil. 70 falava, pô, agora em 96 tá top. Tá top, exatamente. É isso, né? A vida é isso, Os cara. caras tinham telefone, lá fora já tinha internet, aquela coisa. Então, a facilidade que a gente tem de viajar hoje, a gente tocou fora do Brasil, a gente nunca imaginou que isso ia chegar, porque as passagens eram muito caras, né? A passagem baixou um pouco de preço. Então, hoje, daqui a 10 anos, com certeza, quem está vivendo esse hoje aqui vai dizer, pô, 10 anos atrás era bem mais difícil. Né? Porque as coisas vão mudando, a tecnologia vai facilitando, vai complicando algumas coisas, vai talvez dificultando um pouco o caminho do artista, dependendo do segmento, né? Vai fechando algumas portas, vai dificultando alguma coisa. Porque tem muitos artistas do mainstream que reclamam também dessa facilidade, né? Eles querem de outra forma, então é muito relativo também você falar do tempo, né? A gente está vivendo isso aqui, tem que viver o que está vivendo hoje e correr atrás com as ferramentas que a gente tem, né? Eu tava escutando a Nielson falar de carta, né? E eu tava tentando lembrar assim, mano, eu já mandei carta pra alguém. Eu nunca mandei. Eu já, pro Fofão. Eu não mano. sou tão novinho, mas eu nunca mandei uma carta. E o pior é que eu assistia todo. Pô. E o pior é que eu assistia todo dia aquele episódio. Eu acho que era na Band que passava, eu não lembro direito. Só sei que eu assistia toda tarde, era de tarde. E eu ficava assistindo, esperando o Fofão ler minha carta, nunca deu. Mas, enfim. Rapaz, Frustrações de André Nato. E tem mais outra. A mágoa Tem mais que outra. agora eu odeio o Fofão. Tem mais outra da carta. Da carta tinha um esquema de carta social. E tu não pagava. O selo era 1 centavo. Ah, A carta social sim. servia para você mandar uma carta com um texto para alguém. Você não podia mandar nada dentro, né? É uma carta de comunicação. Então, a gente tinha o lance da carta social. Era assim que os Incas faziam. assim que a gente fazia de trocar. mano. Então a gente Não usava a sabia carta mesmo. social. Depois do sinal de fumaça. Foi o primeiro passo. E tinha um selo que chegava mais rápido. Assim, um selo, esse selo caro aqui pra chegar mais rápido, eu acho que tinha, talvez. Eu né? não sei dizer. Eu acho que não. Uma espécie de Sedex nas É cartas. uma Eu espécie não de lembro se tinha SEDEX. que correr mais telegrama. rápido na época. Tinha um telegrama, né, pô? Agora, O telegrama chegava no telefone. agora, outro dia eu tava conversando com os meninos da banda e a gente tava pensando assim. A gente foi tocar em São Paulo e aí, nesse rolê, a gente começou a conversar sobre isso, saca? Sobre como era complicado divulgar também um show, né? Porque eu fico pensando, mano, quando você ia pra uma cidade, tu tinha que confiar que o produtor divulgou e que a galera tava acreditando que a banda ia. Por exemplo, se acontecesse um atraso no voo, alguma coisa, mano, as pessoas elas iam até o lugar do show e lá elas iam descobrir que o evento não ia rolar. Então, hoje em dia a gente já sabe aqui pela internet mesmo, então evita, por exemplo, o cara de ter que se locomover pro lugar de show, já é menos um prejuízo. E essas coisas todas mudaram, né? Isso aí é só um exemplo que eu tô dando. Várias coisas sofreram transformações. Eu achei até massa, Nielson, o que tu falou sobre o lance da mudança não ser só positiva ou só negativa, né? Nem tudo só evoluiu. Coisas às vezes se transformaram. Foi substituído uma coisa pela outra que não necessariamente é melhor. Só é um modelo diferente de trabalhar. E vocês gravaram em formatos diferentes ao longo desse tempo. Inclusive, vocês fizeram depois uma regravação. Isso. Regravar o material antigo, né? Que foi um dos trabalhos de vocês durante a carreira da Thanatron. E eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essas mudanças na parte mesmo de construção musical, né? Porque era um formato de gravar há 20 anos atrás, hoje aqui é outro, né? Hoje a gente tem as redes sociais, às vezes eu vejo que tem banda até que prefere fazer uma coisa mais instantânea, não se preocupar mais com o YouTube, fazer um clipe e já fazer tipo uma parada mais pro Reels, né? Fazer um trecho do clipe pro Reels. Então tem muitas coisas acontecendo por aí. E aí eu queria que vocês falassem sobre como foi essas mudanças na parte de construção musical para vocês. Cara, assim, tem mudança não só na questão física, estrutural do rolê, até na questão sonora também. A gente, como banda, acabou mudando também a sonoridade e isso vai se misturando com a forma de gravar e acaba, tipo, o som que a gente produz hoje é muito do que a gente tem de estrutura para gravar hoje. Entendeu? Não sei se me fiz Não, eu tô entender. entendendo, inclusive, era isso que eu queria uma coisa saber, impacta dessa na mudança outra, né? técnica mesmo da coisa. Porque a gente tem o primeiro EP da gente, que é de 2001, que é o Primitive Behavior, ele tem uma sonoridade que a gente só conseguiu ter por causa da forma que foi feito, do material que a gente tinha. E à medida que aquilo dali foi mudando, a gente acabou tendo que mudar nosso som também, porque a gente já estava com novas tecnologias e tal, assim. Pra gente, a gente gravou no Metanoia, o Primitive Behavior, que era um estúdio no apartamento do Maurício, brother nosso, que assim, era um quarto dividido no meio,
De um lado ficava a mesa... Lá no e a centro, parte- né? Isso, lá no Caiçara. Gravei lá também. Era um lado a mesa com os falantes e tudo mais, e no outro era uma bateria que só cabia bateria, assim. Então era o que a gente teve acesso para gravar naquela Na época. verdade, a bateria foi gravada na área de serviço do apartamento. Ah, é verdade, que era mais na frente. A gente o Wesley teve dificuldade de montar a bateria para fazer as viradas com o prato, porque não tinha Espaço, né? Físico, saca? Então assim, ó como isso impacta na gravação. O cara não conseguia performar, talvez. Fosse um outro batera tivesse dificuldade, tivesse que tirar, sei lá, não, vou tirar um citom aqui, então vou gravar só com... Assim, não sei se a galera que tá acompanhando vai entender que é, tipo, tirar uma peça da bateria e a Porque tava sonoridade- muito grande o espaço, Exatamente. pequeno. Então, assim, ó como as coisas impactam no que tu tá produzindo, entendeu? E hoje em dia, por exemplo, a gente teve um outro álbum de 2007 e gravou agora em 2017 o último, e já tá com material novo, mas assim, a gente gravou Tanatron, lançou como single num estúdio com uma estrutura, com material. Quando foi gravar o álbum, a gente já regravou a Tanatron com uma outra ideia, com uma outra logística, com um outro equipamento, com uma tecnologia muito mais prática. A gente conseguia gravar com 2 falantes diferentes ao mesmo tempo, fazendo um som único para aquela gravação. Quando que naquela primeira vez a gente tinha que ter tudo prontinho, no pedalzinho certinho, porque só tinha a mesa para plugar e gravar. Era o que tava ali, era o que tinha que ser. E hoje a gente pode escolher, não, mas passa pela pedaleira, liga naquele... Não, eu quero um ampli-tal com um ampli-tal e juntar os dois. Já é um outro som, é uma outra coisa. E hoje em dia, mais agora mesmo, é tudo no digital. Tu grava a tua guitarra limpa, blang, 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 o cara vai lá e tu quer que som? Eu quero esse som aqui. Então, tchan, tchan, tchan. E acabou. É isso sabe? mesmo, Tu não precisa cara. ver nem do amplificador. E isso vai impactar também no som da gente, porque vai ser uma coisa mais digital, menos orgânica. Então, tudo vai mudando ao longo do tempo. Então, pra gente, também foi uma forma de ter que se adequar. Pô, o nosso som vai ser assim agora, a gente vai soar assim agora. Então, como é que a gente pode compor dentro disso aqui? Dentro dessa estrutura que a gente tem, né, com uma certa limitação, mas que leva a gente para mais espaço, uma área criativa muito maior, né? A gente não fica limitado àquele equipamento, àquela mesa. A gente pode, pô, eu quero fazer isso aqui e mudar esse timbre com esse... Não, cara, então puxa um plugin ali no computador. E mudou tanto a forma Muda de compor, tudo, né? Que nosso primeiro álbum, nosso primeiro EP, né? A gente não usava metrônomo, a gente não tinha ideia do que era um metrônomo, né? A gente ensaiava no feeling, né? Treinava no feeling e na gravação também. E isso impactou no andamento das músicas, claro. No segundo EP a gente já gravou com o metrônomo, né? E aí também não tínhamos tanta experiência de metrônomo. A gente gravou com vários metrônomos diferentes uma música. Isso dá um trabalho para gravar, para quem, Cara, né? demais, Você sabe que tá com andamento, para, grava, tá com andamento, para. Tá? Isso impactou a forma de compor, como tu perguntou, na hora que a gente foi compor músicas novas imaginando já o metrônomo. Ó, para facilitar a gravação, a gente tem que usar um andamento que a gente consiga encaixar os andamentos da música nesse metrônomo único, porque vai facilitar. Claro, vai ter música que você não vai limitar a tua criatividade. Não vai dar, não. Não vai limitar a tua criatividade ao Esquece o metrônomo, metrônomo, né? meu Esse ponto aqui, tem música desse álbum, do último álbum, que não tem esse cuidado específico com aquele metrônomo que a gente parou, regravou. E ao vivo a gente, às vezes, nem usa o metrônomo porque a gente já está mais seguro, né? Sim. Mas teve essa mudança de método de composição por causa do metrônomo, né? Hoje é muito mais prático, o cara Ixi. no celular dele bota No celular um som, dá pra Exato, botar. né? O cara já, o essa é baterista, loucura, né, mas já ele tinha usa. que ter todo o equipamento só pro metrônomo. Um aplicativozinho aqui Então já tá mais leva um fácil. notebook, tu E a bota forma metrônomo, de bota um sample, de acabou. compor melhorou por causa disso. Pra gente ficou mais prático na hora de gravar. Chegar lá no estúdio já tá mais, né, mais Redondinho, redondo de fazer a parada, né? Sim. Não, pode falar, André, pode perguntar. Eu tô cheio de perguntas. Não, é porque também, como a gente tem um tempo reduzido, eu acharia legal também vocês falar o que vocês estão preparando. Vocês falaram que estavam vindo de um ensaio, pá. Agora, nesse ano de 2024, que a Tanatron tá preparando aí desse trampo contemporâneo, digamos A gente assim. tá com os projetos entalados na garganta aí por causa da pandemia. A gente, em 2021, completou 25 anos de banda, né? Então a gente já tinha todo um lance planejado para os 25 anos e acabou que, enfim, a pandemia chegou e a gente, por questões lógicas, se afastou, não teve mais ensaio. Meu irmão tem muitos problemas de saúde, então é grupo de risco, a gente evitou ao máximo entrar em contato com ele. Acho que ele só começou a ensaiar depois de segunda dose da vacina, talvez. Foi bem, Por aí, bem depois. Até porque eu fiquei doente antes da vacina. Fiquei bem mal antes da vacina, então a gente teve que esperar todo esse processo.
viu que não era brincadeira mesmo, a história e tal. Então a gente acabou mesmo que tendo que parar tudo e foi protelando, voltando com calma, aí começaram a pintar alguns shows, e aí a gente está se organizando agora para fazer o que a gente não fez em 2021, porque também tiveram outros percalços, como eu falei, a banda é um hobby, né? Hoje ela é mais uma parte de tudo que a gente tem na vida. Sim. E a gente não conseguiu parar e priorizar naquele momento, mas agora a gente está conseguindo realizar isso, que é a ideia de um álbum de inéditas, lógico, mas a gente quer resgatar um material também que a gente ouve e fala assim, a gente tem que tecnologia hoje para fazer muito melhor isso aqui. Como é que seria isso tocado hoje, né? Acho que rola essa... Pode ser massa. Técnica Já fez melhor, os experimentos né? e falou, pô, vai ser uma boa pra gente resgatar esses sons, deixar ele vivo na história da banda e poder colocar na internet com a tranquilidade que está bem feito, né? Que E já são tem composições boas, né, cara? Então A gente eu gosta. acho que a gente fica com esse pensamento, né? Eu espero que o público goste, mas é mais um lance nosso também de resgatar aquilo. Pô, vamos fazer bem feito isso aqui. Que a gente Eu tá gosto, se o fazer. público não gostar, tá beleza, agradou a mim. A gente, voltando assim, na época das antigas, a gente tem resenha de músicas desse álbum que a gente vai, desse EP que a gente vai regravar. A gente está regravando, na verdade, ele está no processo, né? Já foi gravado boa parte dele. A gente tem, na época dos zines, que eram impressos em xerox e tal, Uma revista, né? Mandado por carta também e tal. Resenha de um brother nosso de Pernambuco que dizia que música tal era a melhor música do death metal que ele já tinha ouvido, né? E a gente ficou assim, cara, o cara sacava de som, conhecia bandas do Brasil todo. Mira da de gringa, criticando já aqui. né? Não, porque o engraçado agora vai a parte da interna. É uma música que a gente parou de tocar porque a gente não aguentava mais tocar essa música. Não, mas isso rola muito, Ao né? vivo não é legal não, vamos parar de tocar. E aí o cara, sabe? É uma música que se repetia algumas bases, a gente pô e tal. A arte, ela impacta nas pessoas. Tem vários de uma artistas forma que são diferente. reféns do seu maior sucesso. Vários artistas que são muito reféns do seu maior sucesso, Pois é. não conseguem mais. Cara, uma vez eu vi Laírton em seus teclados falando que ele toca 3 vezes Morango do Nordeste no mesmo show. Depois que eu escutei isso, eu falei, Gosta mano, disso? talvez ele não goste. Ele tem uma opinião formada sobre isso aqui, o artista precisa tocar, pô. Precisa. Apesar de que ele não vai deixar de tocar músicas novas, porque ele tá o tempo todo compondo, os artistas que estão compondo, mas o público tá ali por ele. Sim. Saca? Não, e não. E, o Los ele tá ali Hermanos pelo teve público, isso. né? Eu vi um produtor falar que ele contratou o Los Hermanos e tava no contrato pra não tocar na Júlia. Nós não vamos tocar, não pede. O próprio Rodrigo Amarante já deu uma entrevista loucura, né, pô? criticando isso. Ele falou, Loucura, ah, vocês... Mas aí é o lance do artista, né, cara? A gente não tem problema nenhum. É porque na época a gente não tinha essa noção. Isso. Pô, essa música tá massa, a galera tá gostando. A gente falou, pô, essa música. Vamos tocar essa outra aqui ao vivo, ela é mais legal, mais pegada, beleza. tem Aí tudo tiramos, isso. nunca mais tocou. E a gente tem um brother também das antigas, de Guri, que ele é apaixonado pela música Abraço Rodrigo. Cara, isso é a melhor. Não, Rodrigo é o maior fã de vocês. Cara, Essa Rodrigo, música. você é o maior fã da Tanatron e tá testemunhado, porque agora tá gravado, não tem mais pra onde correr. Já é. Você é o maior fã da Tanatron. Amigo de infância da gente, né? E aí, pra ele, essa música é a música da Tanatron. Aí a gente falou, não, vou regravar essa Pra ele, parada aí. o cara da resenha, né? E pro cara da resenha. Exatamente. Duas pessoas. Walter Lee, lembrei o nome dele. Esses caras de resenha, de vez em quando, eles salvam as vidas das bandas. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, enfim, vocês são uma das bandas mais longevas, assim, em atividade, né? Aqui em São Luís, quando se trata de rock and roll em geral, né, cara? Não tem muitas bandas que perduram tanto tempo quanto vocês. Eu poderia citar aqui de cabeça, até a Amnésia ainda funcionando, Comportamento Estranho, vocês. Mas eu vejo muito como um cenário de resistência, né? Persistir ao tempo, tocando um estilo que ele não é tão midiático, né? Ou seja, ele não vive de tocar na noite, ele não vive nos grandes festivais, ele não tá na cabeça do grande povo, né? Sobreviver dentro dessa parada é um pouco... Você vive um pouco de caos, né? Perdurar com aquilo ali é difícil, como eu tô falando. Mas, ao mesmo tempo, te dá uma certa responsabilidade, né? De que com esse tempo todo vocês viram várias bandas surgindo, acabando, foi o que tu até falou no começo, Nilson, e é sobre isso que eu quero te perguntar, cara. Vocês ajudaram isso, eu tô falando com propriedade, e não só como jornalista, tô falando como músico também, vocês participaram de maneira ativa na existência de várias bandas aqui da cidade, né? Vou abrir até uma lacuna para falar de mim mesmo, que a primeira vez que eu pisei em São Paulo, galera, foi porque esses caras me levaram para lá. Eu fui tocar com eles no show do Annihilator, e eu toquei com eles no show, e vocês ajudaram. E quase fechou um contrato, né, na época. É verdade. E, bicho, eu tive essa experiência, mas também assisti aqui, de alguma forma, vocês fazendo experiências de parceria com bandas direta e indiretamente, né? Vocês ajudaram muitas bandas ao longo desse tempo. Que é uma coisa que eu acho mega importante, porque eu sempre prego que, bicho, quem é mais velho tem que puxar quem tá chegando. E ter aquela, de alguma forma, uma paciência
de explicar e falar, ó, galera, vocês estão começando, pode ir por aqui, talvez aqui seja um caminho massa para vocês, e de aprender também, para não se tornar um velho chato, né? E eu acho que vocês conseguiram fazer isso com maestria. E eu queria que vocês falassem sobre essa experiência, né? A experiência de receber cenários novos, bandas novas chegando e abraçar elas, porque é uma coisa que muita gente também não faz, né? Cara, assim, eu acho que a priori, eu acho que toda banda também que tem essa visão, é reconhecer o seu lugar. A gente sabe que a gente é uma banda de death metal, a gente vai ser underground até do nada o Crisium virar referência de banda nacional e tocar no Faustão da vida, assim. Aí, beleza, agora a gente pode dizer que a gente é mainstream, mas enquanto não for, a gente sabe que a gente vai estar sempre nesse underground, que é uma luta diferente, que é um corre diferente, que eu fui chamar de loucura, né? Porque tem coisa que a gente fala que é loucura, uma loucura diferente, mas assim, admirando tudo isso, admirando todo esse underground, tendo respeito por ele, por quem veio antes da gente e por quem tá vindo depois, que eu acho que é essencial você reconhecer quem fez esse caminho, quem abriu esses espaços. A gente, quando estava começando, o pessoal Dança de Vômito era muito próximo da gente. Até porque alguém veio antes de vocês também. Então, se a gente conseguiu ter um caminho para trilhar, o cara veio capinando na frente ali, né? Sim. Então, a gente foi seguindo. Então, a gente entende isso também hoje, no teu caso, como outras bandas também, que a gente sempre que pode tá acompanhando, tá levando junto com a gente, tá dividindo o palco, né? A gente, até como produtor também, a gente já produziu muito evento que, pô, vamos juntar a banda aqui, cadê vocês? Vamos tocar, junta de novo, pô, reúne a galera, vamos pro palco, cara, não, pô, tá parando, não, mas vamos lá. Então, assim, teve até um exemplo recente no último evento que a gente produziu. Então, assim, tem coisas que a maturidade vai ajudando a gente a perceber, né? E sobre essa longevidade da banda, eu acho que a gente tem uma coisa que ela ficou muito forte e que talvez outras bandas não tenham, que a gente tem uma relação familiar muito grande. Não só eu e Nielsen, lógico, né, que somos irmãos, mas a relação com o Wesley também, que sempre foi um cara da época da escola, então cresceu com a gente, é como um irmão. Família mesmo. As famílias se conhecem, se abraçam. O Daniel, que entrou há menos tempo, né, tá há menos tempo. Quase 10 anos já. Menos tempo, Mas 10 é um anos. cara que, Menos pô, tempo, 10 anos. A gente já teve uma relação antes da banda e deu muito certo, um cara que virou família também. A gente já teve outros integrantes que acabaram entrando e saindo, que faltou essa liga, assim. Então a gente deu muita sorte de conseguir criar isso. A gente sabe que banda é tipo família também. Isso. Tem família que tá todo mundo junto e ninguém se fala. Não dá bem, tem gente que não fala mais com parente tal, mas a gente conseguiu ter essa harmonia de família na banda e conseguir agregar pessoas também, no caso do Daniel, para poder entrar nesse clima. Então acho que é muito disso, de como a gente aprendeu a se relacionar como banda, tendo esse ambiente familiar ao nosso favor. E sobre esse lance de estar à frente, né, dessa responsabilidade, eu vou deixar o Nielsen falar que ele viveu um pouco mais, até antes de mim ele já vivia essa história do cenário e hoje a gente faz parte, né? Hoje a gente está na posição dos caras que viram a gente começando. Nielsen, ele virou tipo um Gandalf assim do rock, né? Um Gandalf. Nielsen, um cinzento drama, cajado pra andar já. Cajado chamando a galera. Não, pô, quando eu olho o Nielsen, outro dia eu olhei o Nielsen lá no Quatrack, vindo de longe assim, ó, lá vem Nielsen, um cinzento. Nielsen sabe. Eu cortei o cabelo especialmente pra vir aqui, aí minha mulher disse assim, olha, tá cortando aqui embaixo, tá ficando branco assim e tal. Falei, pô, cara, mas Não, vai mas ficar Nielsen, legal. tu tá jovem ainda, tal. pô, bacana. Então, assim, São os produtos Ivone, né, mano, que deixam a gente sempre jovem, tá show de bola, relaxa. propaganda. Então, assim, o que o Nilde falou é realmente, quando a gente começou a banda, a gente era a molecada que tava no meio dos caras ali. Sim. E a gente contou com a ajuda do Comportamento Estranho, do Joaci James, que na época tinha a Loja Holocausto, tinha a Terror, teve os outros projetos dele, Estrago, né? Então, bandas que a gente admirava, que a gente ia pro show, eu e o Wesley, a gente ia pro show pra sacar, e ficava assim, pô, massa, vamos ser que nem esses caras, vamos tocar e tal. Os caras recebiam bem a gente fez amizade com os caras da Dança de Vômito. Mondego. Mondego, A gente foi antes do Mondego entrar, a gente conheceu o Mondego depois que ele entrou no Ânsia. Era Jacó, vocal, né? Então, assim, esses caras também faziam esse trabalho, né? Muito árduo de tocar naquela época que era mais difícil ainda fazer show. Como tu falou, a gente tinha que divulgar com cartaz, ir na rua e colar o cartaz ali, né? Na madrugada. Analógico mesmo, fazia xerox. Eu lembro que Joaci James fazia xerox quando a gente criou uma cooperativa. Na verdade, a gente entrou na cooperativa Rolo Rock and Roll e aí a gente juntava as bandas para fazer um show. Como que a gente fazia? Então era aquela muito analógico mesmo. Quando tu falou, nem telefone a gente tinha para resolver essas coisas. Era reunião presencial na loja do Joaci James lá, e a gente fazia a reunião, definia como ia ser o show,
né? Então, desde ali, eu entendi que esse cooperativismo era muito importante, né? E aí, a gente começou a vir para um cenário mais atual. Tinha alguns produtores que faziam shows, chamavam a gente e tal. A partir dos anos 2000, teve o Sid Clay, que fazia vários eventos, né? Tinha a banda dele, Armagedon, mas sempre assim, a banda que precisava tocar organizava o seu evento. Tinha que correr atrás, porque não tinha tantos produtores, né? Depois veio o Castelo do Rock, os outros espaços que foram se abrindo e tal. A gente viveu uma época de cooperativismo de novo. Até o André passou por essa fase por alguns anos com a gente, né? A gente juntou um grupo de bandas que a gente entendia que tinha o potencial para trabalhar. A gente precisava de um grupo que metesse a mão na massa mesmo, né? E aí a gente teve uma relação muito forte com a School Trash, né? Que tinha o nosso amigo Texugo, nosso amigo Hinaldo, né? Ambos hoje na Basta. Tinha o André, né, que estava com a Jack Dev, a galera da Jack Dev. Então a gente juntou um grupo forte de produção. Só um adendo, né? Tá percebendo aí, Dudu, que é a mesma galera há 20 anos. A mesma galera de hoje. Não, porque esse mesmo que falou de poucos produtores, eu ainda vejo assim, sim. a banda que faz socorre, faz... A maioria dos produtores são banda, né? Exatamente. A gente tenta fazer essas personas diferentes, né? Sim. Quando a gente é só produtor, a gente não toca. Porque é muito puxado organizar Demais. e tocar. A gente já fez isso muitas vezes e a gente tocava já cansado. Saia doente. Saia doente do show. Então a gente hoje tem essa persona do produtor, a persona do músico, a persona do lojista, das coisas que... Cada um tem suas coisas, né? Então a gente viveu um momento muito bom aí, 2012, 2013, várias bandas lançando. E a gente tinha um movimento que tinha essa cara muito escancarada de fomentar bandas novas, fomentar a cena. A gente fez evento no Liceu, a molecada trocar ideia, debate, a gente fez debate, mesa de debate com estudantes, Isso é muito massa, falar sobre rock, Isso é muito incentivando a galera a gravar, workshop de guitarra, workshop de gravação, como é que faz a gravação, como é que funciona. Então a gente teve alguns anos um movimento que tinha isso. A gente, claro, tinha que pensar o evento para ser o sucesso, para se pagar, porque a gente pensou, né, André, a gente tinha esses objetivos muito bem, né, alicerçados, né, os valores, né? Sim. A gente precisa fazer um evento que os produtores atuais não estão fazendo, que é valorizar as bandas, dar uma água para as bandas beberem enquanto estão tocando, água, né? Colocar uma luz no palco que não está tendo luz no palco, colocar um som legal, às vezes colocar um palco que nem tem palco, às vezes era no chão. Então, O palco era sem palco. Então, a gente, quando começou esse movimento, a gente definiu isso, cara. A gente vai gastar uma grana para fazer esses eventos, para a gente fazer as bandas se apresentarem com qualidade que elas merecem. Conseguir dar uma ajuda de custo, Né? dar o cachê. Exato, né? Com a qualidade. Então, assim, aí a gente tinha que trabalhar o evento. As bandas que estão mais em evidência para chamar mais público, mas ao mesmo tempo bandas novas, bandas que estão buscando espaço e que estão trabalhando por elas, né? Não tinha aquela lance de, a banda é do meu amigo, a banda lançou material, a banda está correndo atrás, chama essa banda nova, vamos tocar. Então a gente sempre teve isso nas produções. Então a gente passou alguns anos fazendo. A gente fez Revolution Rock, Independence Rock, Metal Force Day, todos esses projetos que a gente estava junto, né, pensando nisso, em dar qualidade para as bandas e fomentar o surgimento de bandas novas, porque a gente entende que é um lance de cooperativismo mesmo, cara. Tem que ter um movimento para que a minha banda esteja bem, tem que ter o público da banda do meu parceiro lá. Senão não acontece, assistindo, né, mano? o meu show também, assim como o público vai assistir o show da banda dele. Então a gente sempre teve isso. E também se renovar para manter, né? Porque senão... Fomenta as bandas novas também, pra gente ter uma cena ativa. Tem gente, agora tem uma banda nova também que tá trazendo uma molecada completamente diferente nos eventos. Então, assim, legal o trabalho dos caras e tá renovando. A gente percebe um público novo, a galera de 18 aninhos ainda saindo ali da escola, do ensino médio, começando a curtir os lances e tal. Então, assim, tem que dar apoio pra essa galera, porque o futuro são eles que vão manter. Uma hora a gente vai ter que parar, né? Não vai dar mesmo pra tocar mais. E a gente não se sente nessa posição de que, por exemplo, tu falou, né, Lu Cinzenta, o cara que... O cinzento. Eu sinto, Nelson. Quando a gente parar dessa correria, vai ter alguém correndo, cara. Porque é um lance que o metal é paixão mesmo, né, cara? O rock and roll é paixão. O cara, vai ter sempre alguém lutando por ele, fazendo os corres e tal, né? E a gente espera que tudo isso que a gente está fazendo hoje, a galera continue, né? E que a gente puder contribuir. Mas vai sempre ter um louco aí
tentando fazer, né, cara? Com certeza. Mas, ó, brincadeiras à parte, eu acho importante que tenha, pô, Nelson, o cinzento, mas que tenham pessoas que sejam, melhor falando, referências, né? Falei de uma maneira mais bem-humorada, mas falando muito sério. Essas referências, essas pessoas que elas são um norte, elas são um guia pro resto do cenário, independentemente de ser só de rock, mas do reggae, do rap, de qualquer outro estilo que para mim tem a ver com a contracultura artística da gente aqui de São Luís. Essas pessoas mais antigas, que elas têm essa experiência, elas são um fator crucial para quem tá chegando, como o Nirod falou, ó. É interessante ver vocês chegando aqui, aí, pô, o Nirod tá com um boné da causa, de uma banda que tá nesse momento aqui, tá começando a fazer o trabalho agora. Isso faz a gente sentir que o cenário está fortalecido de alguma forma. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, mudando e não mudando de assunto, é que vocês, em algum momento, transformaram também o rock de alguma maneira em negócio, né? Vocês tiveram lojas, a Mad Rock e tal. Quem conhece vocês pela Tanatron, mas conhece vocês de alguma maneira também por causa da Mad Rock. E vocês conseguiram tornar aquela loja um ponto de encontro da galera do rock, eu fiz muito isso com vocês, de vender ingressos, né, de vários shows, e vocês sempre foram, isso é uma coisa que me chamou a atenção desde o começo, vocês sempre foram muito abertos para vários estilos, apesar de tocar death metal, que no senso comum, pra galera que tá de fora, às vezes pensa, Dudu, que é... Isso também. Não, que as pessoas são intransponíveis, pessoas difíceis. Pessoas... É, porque tem gente que é assim, confunde. Não, e só para complementar a pergunta de André, o lance da loja é militância, né? Também pela cultura, porque vocês podiam vender outro tipo de roupa, outro tipo de coisa, né? E aí eu queria falar com vocês aqui, porque às vezes a galera tá assistindo, conhece vocês da Mad Rock, mas não sabe como é que foi o corre para montar e fazer a parada acontecer. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre a loja. Então, a Mad Rock foi um acontecimento nas nossas vidas, né? Ainda a gente completou 15 anos de loja, hoje no formato apenas virtual, em virtude de uma série de coisas, problemas pessoais, financeiros e mudança mesmo de direcionamento, mudança nas nossas vidas. E foi uma coisa que a gente sentiu necessidade, porque a gente estava produzindo evento na época, a gente via a efervescência e tinha aquele sonho, né? Eu tinha o sonho de ser empreendedor há muitos anos, né? Quando eu saí da faculdade, quando eu mudei minha faculdade para uma faculdade de administração, trabalhei, né, numa loja de rock, trabalhei na Dr. Rock, Nirod também trabalhou na Dr. Rock, enquanto a gente estudava, a gente estava lá, fazia a escola, fazia a faculdade, então a gente estava no contraturno trabalhando, então a gente me despertou aquela vontade de ser empreendedor e fui estudar, e fui me preparar, me formei, e aí, com a ajuda da minha família, a gente meteu a cara, não tinha nenhuma loja na cidade na época, né, a gente via essa necessidade, a gente não tinha nenhuma loja específica de rock, tinha quem vendesse e tal, mas não tinha uma loja, então a gente viu a necessidade, teve o sonho, né, meteu a cara com um pouquinho, a loja foi crescendo, a gente foi, tinha esse cuidado com a cena, a gente tinha essa preocupação, tanto que a gente vendia os ingressos lá sem custo, a gente vendia o material das bandas sem custo, as bandas deixavam CD para vender, a gente repassava a grana, né, era um produto da minha loja que eu vendia sem lucro, né, mas era aquilo que fazia a minha loja funcionar, era a cena local, né, aquilo que tinha que acontecer, era desse jeito que tinha que acontecer, porque é uma necessidade da cena e é uma necessidade da loja. Se uma coisa, a outra não existia. Então a gente vendeu evento de música eletrônica porque era alternativo, né, não era uma galera da música eletrônica do mainstream, pop, era uma galera que estava ali no meio da gente, comprando com a gente, inclusive, produtos. Usava pulseira, usava uma coisa, aquele estilo de vida alternativo, né, então a gente estava ali englobando street, englobando a galera de série, de anime, que vive ainda nesse submundo, né, da cultura pop, né? Então é uma realização pessoal muito grande que a gente teve da nossa família, e ele foi meu sócio por muitos anos, né? Hoje, como está no formato menor online, eu tomo conta sozinho. A gente fez muitos amigos, viu muitos shows acontecerem, divulgou muitos shows, né? A galera deixava o ingresso lá e a gente, cara, vai no show. A gente não só vendia, como a gente tinha o trabalho de divulgar, de poder de convencimento. Uma militância que então a gente, vai no show, a gente vai estar lá, e a gente estava presente nos eventos. Então, a gente patrocinou, a gente entendia que era um círculo, sim, né, cara? Sim, claro. Que passava por ali, se o cara quer ir tem um show, o cara quer ir no show, pô, mas eu vou com uma camisa nova. Aí ele ia na loja, comprar o ingresso, já comprava a camisa nova da banda favorita dele, que ele ia pro show, gostou de uma banda tal que ele não conhece, ele ia lá na loja comprar o CD dessa banda daqui que ele não conhecia, já aproveitava e comprava uma camisa, via que tinha ingresso de outro evento na loja, ele comprava o ingresso, ia em outro show. E o círculo ia se mantendo. A gente ajudava a galera a viver o rock
ia vestir o cara. Sim, massa de demais. vaqueiro. A gente patrocinou também evento, né, com grana mesmo, na época que a gente tinha condições, a gente Isso. patrocinou, fez eventos acontecerem com aquele pequeno apoio, né? E hoje a gente é mais apoiado pelos eventos do que o contrário. Hoje a gente vai para os eventos para vender material nos estandes, quando a galera convida a gente. Então hoje o jogo mudou, né, bebê? Como diz o Naldo, né? Parece que o jogo virou. Hoje a gente vai para os eventos, né? Os eventos ajudam a gente a vender material. Legal. Né? Já ajudavam, Mas é né? o mesmo Mas ciclo, que agora a gente Sim, usa as redes claro. sociais, né? Sim. A gente vai estar lá, a gente divulga o evento do cara, que a gente tem uma rede grande com muitos seguidores. Às vezes o produtor tem menos seguidor do que a loja. A gente bota lá o cartaz, estaremos em tal evento. Aí o cara já olha, pô, vai ter esse evento, massa, eu vou lá. Massa. Então assim, a gente vai um ajudando o outro. Show, massa. E aí eu vou dar uma pausa pequena aqui no nosso programa, só para falar com quem está assistindo Garagem Alternativa, porque a gente tem um patrocinador aqui de lei, que toda semana está passando aqui para falar de gastronomia, hambúrguer de qualidade, né, Dudu? Estou falando da De Britos Burger. E a Tanatron vai ganhar seus vouchers para conhecer lá essa hamburgueria de qualidade aqui de São Luís. É coisa de primeira. E eu não vou nem me alongar muito. Confere aí o VT que vocês vão entender o que é que eu estou falando. Você conhece o De Britos Burger? Um refúgio gastronômico no coração do Jardim Renascença em São Luís. Aqui, cada mordida é uma experiência única e um encontro com o sabor de um cardápio diferenciado. A Britos Burger tem sido referência quando o assunto é hambúrguer artesanal. Com um cardápio diversificado que vai muito além dos tradicionais sanduíches, aqui você encontra uma variedade de delícias para todos os gostos. Seja para uma refeição rápida durante a semana ou para o encontro descontraído com os amigos no fim de semana, o nosso espaço está sempre de portas abertas para você. E se a sua agenda estiver apertada, não se preocupe. Oferecemos também o serviço de delivery, levando todo o sabor dos nossos pratos diretamente para a sua casa. De terça a domingo, das 18 às 23, venha visitar a De Britos Burger. Para mais informações, acesse o nosso Instagram. Voltamos, galera, depois dessa maravilha que são os hambúrgueres da De Britos Burger, que vocês já viram. A gente vai voltar pro papo aqui com a Tanatron, mas opa, Nirod sumiu, né? Teve que trabalhar, compromissos, mas não vai acabar agora a nossa entrevista, porque a gente ainda vai terminar aqui de conversar algumas coisas com o Nielson. Inclusive falar uma que é bem específica, assim, da tua trajetória. Acho que uma das paradas que mais lembra Nielson, quando eu penso assim, é o Pets do Weber, né? Que leva o sobrenome de vocês, né? Teu e do Nirod. E tem várias ações legais, assim, eu acompanho ali as redes sociais de vocês, Nielson, e vocês postam muita coisa, resgate de bichinho, vocês fazem eventos, né, cara, para arrecadação de ração, de um monte de coisa. E eu queria que tu falasse um pouco para quem tá assistindo também sobre essa tua experiência, né, nessa área aí de ajudar os pets. E o lance também daquele lance da dificuldade dos animais com, eu não sei se a gente chama de cadeira de roda, se chama cadeira de roda. Cara, aquele é sensacional. Até contar um depoimento que eu tava na praia recentemente, desceu uma família com um cãozinho que não tinha as duas pernas e botaram a cadeirinha, mano, esse cachorro correu tanto, mano, é muito massa. E eu só tinha um garrincha. Quantos cachorros tu não fez correr assim, cara? Conta pra gente que isso é cara, sensacional, cara. É um projeto que é voluntário, né? É uma daquelas personas que eu falei, né? A gente tem a persona do lojista, a persona do músico, a persona do produtor e eu tenho essa persona do cara que cuida de alguns animais ali, Sim. né? Eu não me sinto protetor de animais, eu tá muito longe de eu virar um protetor de animais. Eu não queria estar fazendo isso, eu queria que o poder público desse conta da obrigação dele de cuidar dos animais, né, em situação de rua, dos animais que estão em sofrimento, mas assim como outras pessoas aqui em São Luís, várias pessoas fazem, algumas que não têm nenhuma divulgação disso. Eu tenho a sorte de ter uma rede de amigos, né, que me ajudou muito ao longo desses anos. Então o projeto começou com o Instagram, que era para divulgar os animais lá de casa. Por causa da banda, eu divulgava no meu perfil lá, pessoal, os cachorrinhos e tal. Eu falei, cara, esse perfil tá ficando muito cachorrinho, muito bichinho. Eu tenho que manter minha fama de mal, vou criar um Instagram pra ele. E aí criei o Pet dos Weber, porque Weber, o nosso sobrenome, era pra ser nossos cachorros, nossos animais. E por isso que o Pet dos Weber não tinha essa ideia de virar uma ONG, né, um projeto social. E aí eu usei muito ele para divulgar o Garrincha, que era um cachorro cadeirante. Alunos da UFMA resgataram.
e eu já estava ajudando eles com outro resgate, né? Como eu moro em sítio, aí eu tinha esse espaço, eu não tinha muito tempo, né? Depois que a loja fechou física, eu fiquei com tempo em casa para dar uma ressignificação à minha vida, né? Pensar as coisas. Então tirei um ano sabático ali, porque eu gosto de Black Sabbath. E aí ficou aquela história de o que eu vou fazer na minha vida, como é que eu vou seguir e tal. Depois, nesse mesmo ano, eu comecei a trabalhar ainda com produção de eventos, fui trabalhar na fanzine e tudo, ali com shows e tal. Mas eu tive essa visão nova para a situação dos animais. Eu sempre tive cachorro em casa, minha família sempre teve cachorro, sempre vira-lata, sempre aquele cuidado que a gente tinha antigamente, sem muito cuidado, né, sem muito conhecimento, mas com muito amor, muito carinho. Sim, claro. E aí eu comecei a ver a situação dos animais e comecei a querer ajudar os projetos sociais que já existiam. Adotei um cachorro, esse cachorro está comigo até hoje, já tem 8 anos, é um suporte emocional que eu fico muito feliz de estar com ele até hoje. E aí eu comecei a ver essa situação dos resgates de animais, comecei a ajudar pessoas que já resgatavam. Eu disse, pô, traz pra cá, eu vou cuidar. Eu tenho tempo, eu posso ajudar. Legal. Que é o que a gente chama de lar temporário, né? Eu não tinha essa noção. E aí comecei a ajudar as pessoas cuidando. E aí isso me deu um background, assim, né? E aí veio o Garrincha. O Garrincha veio atropelado, teve uma fratura na coluna, não andava, só com as patinhas da frente. Veio muito magrinho e tal, veio com uma cadeira de rodas que ele ganhou de ferro, então dificultava um pouquinho para ele andava pouco e tal. E aí no sítio ele se desenvolveu, teve tempo, ele deu visibilidade para o projeto, porque eu postava no Instagram as coisas dele, para que os alunos da UFMA tivessem ajuda financeira para custear ele lá em casa, comprar a ração dele, que era muito cara e tal, ele tinha uma ração especial. Então o Garrincha me deu essa visibilidade e me deu essa experiência de cuidar de animais atropelados. Aí a gente fez uma vaquinha, conseguiu comprar uma cadeira nova para ele, que ele podia correr, ele corria lá na rua, ele ia para as feiras de adoção, ele virou uma celebridade, né? A galera conhecia ele viveu 1 ano e meio comigo, a Mirante esteve lá em casa, outros meios de comunicação estiveram lá em casa para divulgar o Garrincha, para conseguir adoção, então isso deu essa visibilidade toda para o projeto, né? Eu usei a minha rede pessoal com a loja, com a Tanatron e tal, para as pessoas conhecerem o projeto. Sim. E aí, com o passar do tempo, né, eu fui resgatando, sem coisas assim que foram acontecendo. Eu errava um caminho, encontrava um animal abandonado de sofrimento ali, achava um filhotinho de gato, era coisa assim que eu dizia, cara, por que eu passei aqui? Entendi. Saca? Eu errei esse caminho, por que eu tô aqui? Eu resgatei uma história que eu sempre conto, que é uma das mais engraçadas. Eu estava no shopping, comprando uma parada, voltei pro carro, o carro estava com o pneu furado, dentro do shopping. E aí eu me abaixei para trocar o pneu e tal. Quando eu virei, tinha um cachorro me lambendo. Caralho. E era uma cachorrona, assim, dentro do estacionamento do shopping, tava com uma ferida. Aí, cara, o que essa cachorra tá fazendo aqui do meu lado? Caramba, aí, que história, mano. E aí, taca na mala do carro, leva para casa, cuida e tal. Então, os resgates que a gente fez lá em casa, e começou comigo, com meu irmão e minha mãe ajudando muito. Depois passou com a Amanda. Sim. E hoje tá com a Anne, né? Comigo. Os resgates que a gente fez foram assim, circunstâncias. Eu acho que teve um resgate que eu saí de casa para ir atrás, mas a maioria deles foi acontecendo. Então, a gente vê o sofrimento dos animais na rua e com a ajuda que eu tinha, eu me sentia confiante de resgatar. Sim. Então, fui resgatando. A gente, nesses 6, 7 anos, já passaram mais de 100 animais lá em casa que foram adotados. Muito. É um trabalho que a gente faz no dia a dia. Então, acordo, vou cuidar deles, volto para trabalhar e tá no dia a dia da gente. Tá ali. Você tá com quantos hoje? Hoje, a gente está com mais de 20 animais em casa, né? Entre os nossos e os resgatados. A gente fala assim, mais de 20 que para não assustar a galera da família, né? Já teve até mais, né? Caramba. Então, assim, e geralmente são animais atropelados. Já teve animal que teve membros amputados e que no outro dia seguinte já estavam em casa brincando de boa, eles não tiveram aquele trauma, né? Que geralmente nós seres humanos precisamos de um tempo para nos reabilitar emocionalmente, para seguir a vida e tal. Os animais não, eles conseguem se reabilitar facilmente depois de uma cirurgia dessa. Então, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. É uma coisa que eu levo para minha vida como uma missão, né? Apesar de muita dificuldade, claro, né? Como eu disse, se eu pudesse parar hoje, eu não queria mais continuar, porque é muito pesado, a gente deixa de viajar, deixa de sair às vezes. A gente está com um animal, um cachorro lá operado, que tem que se revezar, não pode ficar ninguém
que não esteja com ele. Então, às vezes deixa de sair com alguém, né? Deixa de viajar, deixa de fazer N coisas. É uma despesa financeira grande, porque a gente leva para cirurgias, né? Hoje a gente tem uma dívida de mais de 15 mil reais, que a gente começou nessa ação de fazer os eventos, que o André falou, por uma necessidade. Lá atrás eu tinha essa vontade de fazer eventos, de captar recursos para ajudar outros projetos, né? E aí acabou que virou para mim essa necessidade. Eu não consegui fazer nenhum evento para ajudar outros projetos, apesar de que eu consigo ajudar às vezes quando tem uma ração sobrando, quando tem um remédio que a gente ganha e tá ali, a gente sempre faz essa troca com outras pessoas que a gente sabe que resgata, né? Então a gente tem pessoas que a gente também ajuda indiretamente, né? A ajuda de alguém vai para essa pessoa também, mas hoje a nossa necessidade é fazer eventos para pagar a dívida na clínica, né? A gente fez feijoada pet, a gente fez o rockão, que foi rock com, né, com as bandas com ingresso revertido para isso. Recentemente a gente teve o rock ração, né? Então são formas que a gente encontra, né, de justificar às vezes uma doação. O cara quer doar, a pessoa quer doar, a gente faz uma rifa. Então é um motivo que a gente encontra para dizer assim, pô, me ajuda aqui. Não só me doa, mas eu estou te dando um evento, eu estou te dando um produto rifado e tal. E eu tenho feito isso todos os meses. É cansativo, demanda um trabalho, organizar um evento, tudo isso, né? Então, assim, a gente espera que em breve, a gente consiga quitar essa dívida, né? Consiga a doação de todos os animais, para, quem sabe, continuar resgatando, né? A gente não pode mais resgatar, porque a gente hoje não pode mais levar na clínica, e a gente não tem mais espaço em casa. Então, a gente parou por isso, né? Por tantos resgates que a gente fez, né? E enquanto isso, o poder público continua na omissão da sua responsabilidade, que é ter um abrigo, ter um hospital público, ter uma UPA, né, pública, ter atuação dos órgãos de fiscalização, atuação dos órgãos da justiça, né? A gente tem maltrato acontecendo todos os dias, a gente não vê a atuação das polícias tão efetiva quanto em outras cidades, a gente não vê a atuação do judiciário tão efetivo quanto outras cidades, apesar de que a gente tem um juiz muito atuante que conseguiu um projeto aqui de castração, né? Então isso acaba que recai para as pessoas, e muita gente da sociedade não tem essa noção de que a obrigação do poder público, aí diz assim, porque a ONG fulana de tal não veio aqui resgatar o cachorro. Mas não é obrigação da ONG. Tu te espantou, mas é normal da gente ser cobrado por isso. Né? Ser cobrado por resgatar um animal quando é, na verdade, dever público. E até uma punição por maus tratos também, que não acontece de verdade. Né? A gente vê muito animal sendo abandonado e nada acontecendo. Sim. Lá em casa, um dos bichinhos da gente, ele é abandonado. E já adulto, ele foi morar com a gente, entendeu? Sim. Então, acontece muito... essa condição de abandono, Nelson, e nenhuma punição. A pessoa só abandona o bicho e deixa lá e vira um problema público, como tu tá falando. Sim. Porque aí a gente vê um monte de bicho na rua e continuam procriando. E a gente vê até pequenos animais de pequeno porte e de grande porte. Por exemplo, aqui mesmo, recentemente, eu tava vendo um jumentinho aqui no retorno, sabe? Com pena. E aí o dono abandona, às vezes as pessoas nem sabem, porque quando vê o bicho já tá lá, né? As pessoas que abandonam também por muita esperteza vão lá em uma hora que não tem ninguém naquele ambiente lá e solta o bicho. E eu acho que é uma coisa que o poder público tinha que realmente estar um pouco mais preocupado. Essa atuação dos jumentinhos é uma coisa muito grave. Né? Não é uma coisa que eu tenho expertise, mas eu acompanho outros projetos que têm essa expertise, que estão atuando muito fortemente, como a ONG Patas em Ação, e estão atuando na lei. Né? A gente espera que em breve a gente tenha o fim da atração animal em São Luís, pelo menos. Já tem lei para isso. Não sei como é que carroça fica andando na cidade se tem uma lei que proíbe. É muito louco. E tem uma lei que é para extinguir mesmo a atração animal e que o poder público se vire para dar trabalho para essas pessoas que estão precisando trabalhar. Né? Não é que às vezes a pessoa, mas o cara vai trabalhar como? Gente, mas não é o jumento que tem que pagar por isso. Quem tem que pagar por isso é o poder público, que já devia ter pensado nisso, né? Eu vi um projeto muito bom, cara, que ele dava para as pessoas, se elas entregassem os jumentinhos e tal, as carroças, né? Eles davam, tipo, como se fosse uma motinha com a parte de trás aqui. Aí assim, é massa. Sim, já existem outros projetos. Existem projetos no Brasil todo. Não, eu acho só que não é popular, né, cara? Em Jericoacoara, você já viu o lance do jumento lá em Jericoacoara? Vocês já tiveram oportunidade? Não. Cara, lá tem uma área imensa, mas imensa mesmo, assim. Antes de tu chegar na praia de Jericoacoara, que fica no município de Jijoca,
eles pegaram jumento, assim, que eu acho que de vários municípios do Ceará, e eles vivem lá, Virou um mano, santuário, né? soltos. Cara, eles ficaram da cor da vegetação, não sei como foi. Cara, é uma cena bonita pra caramba, mano. Eu falei, cara, isso aqui é o paraíso do jumento, Mas cara, isso aí- muito massa, cara. Isso aí, de alguma forma, faz a gente pensar em como o poder público ele se comporta em relação a isso e outras coisas, né? A gente, no final das contas, fala muito de música aqui, a gente vê que também não é muito diferente, não, né? Se aprova um projeto, eles aprovam um projeto e fica lá parado. Né? Quem quiser vir, que venha, e se você não tiver, se não descobriu aí pela internet ou por onde seja um amigo te contando, tu não vai nem saber que esse projeto tá lá. É. E a mesma coisa acontece com isso, né? Eles criam os projetos, eles são até aprovados e ficam lá. Mas, na minha opinião, deveria existir a função daquela pessoa que vai atrás, fomentar isso aí, né, cara? Vai atrás do carroceiro para poder dar oportunidade para ele, porque o carroceiro, por si só, talvez ele nem saiba, muito provavelmente ele nem sabe que esse projeto existe. E aí tá lá, Sim, né? sim. Então, eu acho que essas coisas elas precisam ser melhor avaliadas. A gente tem uma lacuna muito grande no nosso poder legislativo, né, no municipal, no estadual, que é de buscar esses exemplos, coisas que já acontecem em outros estados, né? Pô, em São Paulo há 10 anos, há mais de 10 anos já não existe mais, né? Carroça. Em outros municípios já tá rolando outros projetos. Então as pessoas sabem, é só pesquisar, bota no Google lá e pesquisa como é que faz isso, né, e tal. Então é uma lacuna que a gente tem enorme disso. E como tu falou de música, né? Eu estou falando aqui de animais e tudo, mas é uma coisa que está na nossa ideologia Com do certeza. rock and roll, né? De falar contra o sistema, de falar coisa que está errada, de lutar contra as coisas que estão erradas, né? Então a gente tem as bandeiras que a gente levanta. A causa animal não é a bandeira que a Thanaton levanta na música dela, né? A gente tem outras ideologias nas letras, né? Mas a gente seguiu essa, né? Os caras da banda, trabalho social esse da trabalho banda. social, os caras da banda me dão esse suporte, né? Me ajudam sempre que podem, né? É claro que eles têm os outros tampos deles e tal. O Wesley também está envolvido em outros projetos sociais, musicais também, né? Também alguns ligados à saúde, mas eu acho que as bandas têm, né? Não oficialmente que levantarem uma bandeira e seguirem isso de causa. Não é um projeto da Thanaton, é um projeto do Nielsen, da família do Nielsen e tal, mas eu vejo que outras bandas também seguem isso, né? Os caras da banda têm as suas ações, mas não tem essa divulgação. Eu tenho essa divulgação por causa do Instagram e porque todo mês eu tô pedindo ajuda, né? Porque as pessoas vêm, pô, Nielsen está fazendo isso. No Instagram a gente, como o André falou, a gente divulga outros pedidos de adoção, de ajuda. Diariamente tem gente dizendo assim, Nielsen, pô, tô precisando de uma força, cara. Divulga para mim isso aqui porque o animal tá assim, assim, assado, então a gente divulga, né? Porque eu tô preocupado com a causa, não com a minha causa, mas com a causa em geral. Eu divulgo, né? Aí não tem aquela história, se eu divulgar isso aqui, o cara vai doar para esse projeto, não pro meu. Cara, não é assim. Vai ajudar de qualquer forma. Vai ajudar e tal. Então, a gente divulga, quem entrar no Instagram da gente hoje, que é Pet dos Weber, vai ver pedidos de ajuda nosso, divulgação das nossas coisas, que às vezes é um vídeo engraçado do animal que está lá, ou mostrando como ele está bem, ou mostrando como ele está na casa depois que ele foi adotado, e também pedidos de adoção e de ajuda da cidade toda, das pessoas que conhecem a gente e pedem, né? Porque é o canal que tem para fazer isso, né? Infelizmente, se a gente for passar o dia postando coisa de animal abandonado, a gente vai ver em todos os bairros tem, né? Abandono, maus tratos, agressão, né? Então, a ferramenta que a gente usa lá, que é Pet dos Weber, serve para isso também, para divulgar essas ações e tal. E é um trabalho que a gente faz, como eu falei, de forma voluntária. As pessoas pensam que é uma ONG, mas não é. São 2 pessoas só. Mas é uma dedicação que eu tenho orgulho de conseguir hoje fazer. Não sei se amanhã ou depois eu vou ter forças e tempo, né? Hoje minha vida tá desse jeito, eu consigo, né? E é o que eu sempre digo, às vezes as pessoas dizem, pô, mas o que tu faz é muito legal, poxa, que bonito, cara, mas a gente tá vivendo o presente, a gente tá fazendo, eu não digo assim, poxa, eu tô fazendo isso não, eu tô vivendo o presente, tô conseguindo fazer, beleza. E quem ajuda a gente também tá fazendo. Né? As pessoas que fazem uma doação ali de R$10, ou que dão uma ração, ou que tem um remédio sobrando, às vezes a gente passa por isso, o cara perdeu um animalzinho e doa todos os remédios pra gente, pô, fico consternado com a sensibilidade da pessoa de doar os remédios, né? Mas todo mundo que faz essa ajuda está participando, está ajudando. O cara não tem tempo, o cara não tem espaço, mas tem uma graninha ali e vai ajudar todo mês. Ou o cara tem um espaço, pô, eu quero dar uma temporada para esse animal,
Eu quero cuidar dele aqui até ser adotado. Então, são várias formas de ajudar, ou divulgando. Pô, cara, eu não tenho grana aqui, mas eu vou divulgar para uns amigos meus. Já aconteceu muito. De doações, gente que hoje vira amigo da gente, falando todo dia no WhatsApp, às vezes, que veio da indicação de um amigo. Eu nem conheci, tem gente que eu falo no WhatsApp que eu não conheço pessoalmente, mas que eu converso como se fosse amigo porque veio de indicado de outro amigo, saca? Então essa rede de ajuda, ela é muito importante porque o poder público não faz. Né? Somos nós que temos que fazer no final das contas, infelizmente. Então chegou a hora de encerrar, que pena, né, cara? Dava pra gente conversa ainda, Muito né? papo. Muito papo, muita história. A gente queria te agradecer pela oportunidade de trocar essa ideia contigo. Que venham mais 28 anos, se possível. Vamos ver aí as dores, as artrites, as colunas. Ele falou agora, enquanto aguentar, tá rolando. Isso aí. Né? Mas eu acho que é importante bandas novas passarem por aqui, bandas com mais experiência, para que a gente possa fazer essa ligação, né? Esse elo de ligação entre os dois momentos da música maranhense, independentemente do estilo. Queria parabenizar vocês pela longevidade, né? Por tanto tempo trabalhando de forma direta dentro da cena, ajudando outras bandas, como eu já falei aqui durante a entrevista. E que venha outra entrevista também com a Tanatrona, acho que merece um parte 2. Com um trabalho novo. Parabéns, cara, pelo trabalho. Eu não te conhecia pessoalmente, prazer te conhecer. Conheço mais tempo o Nirod e o trabalho assim, de vocês da banda. O trabalho com os pets eu já vi alguma coisa, mas é legal ver te falando, porque muitas das pessoas que às vezes assumem essa responsabilidade como tu assumiu, a pessoa nem escolhe, saca? A pessoa é escolhida, que nem tu falou, o cachorro tava te lambendo lá, mano. Então tu é escolhido por aquele cachorro. Então a música, o teu trampo social, muito massa te conhecer, e eu espero que tu continue fazendo muito isso, e que a tua coluna, a tua artrite aí dê um tempo aí pra que tu continue fazendo essas paradas, que é muito massa, cara. Obrigado. Tanto no social como no artístico. Obrigado pelo espaço, por falar disso, por falar de tantas coisas. Sim, legal. Né? Divulgar o trabalho da loja, dos pets. E esse espaço de falar da Tanaton, a gente estava aqui já há um tempão esperando esse convite, já planejando assim como seria. E assim como vocês falaram de longevidade, também dá esse parabéns a vocês pela longevidade do programa, porque a gente sabe que falar de música, falar de cultura, de contracultura, de cultura underground, não é muito popular, né? Então, parabenizar pelo Garagem, que já está há um tempão falando disso e dando espaço. Dos programas que eu já consegui acompanhar, são vários, inclusive, né? De várias linguagens que vocês estão falando aqui. É uma satisfação ver um programa continuar, né? Porque a gente já viu outros ao longo desses anos também, a gente já viu, assim como bandas, a gente também viu iniciativas como essa, infelizmente não durarem tanto. Então a gente espera também que vocês continuem, para a gente continuar trazendo material aqui, que a gente venha lançar material. Então parabéns também pelo tempo de vocês, que é muito legal, e agradecer pelo espaço a gente e outras bandas também do metal que já vieram por aqui, que a gente já assistiu. Com certeza. E aí a gente vai se despedindo falando com vocês. Lembrando que, além desse episódio da Tanatron, você vai encontrar vários outros no canal do imirante.com no YouTube. Se tiver com pressa, não tem problema. Dá pra ir no Instagram também. Tem o @podcast Garagem Alternativa. Onde mais a gente encontra o Garagem Alternativa? Spotify. Lá no YouTube tu já falou, os cortes lá no Instagram, também tem um lance de mandar uma dica, né, para às vezes o seu amigo tem uma banda, você tem um trabalho artístico, manda lá no nosso direct, manda um comentário no YouTube, no Spotify não tem comentário ainda, mas acho que vai ter também, que essas redes estão todas evoluindo, enfim, para colar aqui no programa, porque a ideia é trazer música autoral, música maranhense, artista, a exemplo do Nielsen, do Nirod, que estão na batalha aí da música underground, vão ser sempre bem-vindos aqui, mano. A nossa missão é tentar entrevistar o máximo de pessoas possíveis dentro do cenário independente de São Luís do Maranhão. E é aquilo, né, Dudu? Queime a quem queimar. Doa a quem doer. Aqui o negócio é pra valer. E quem tiver rabo de palha, que procure se esconder. Até mais, até a semana que vem. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora, anjo da guarda que acompanhe vocês, galera. Esse foi o Garagem Alternativa.